Então, nós trabalhamos neste código, já pode fazer a primeira mudança, e é preciso a gente compreender que ele não trata apenas da lei que nós acabamos de promulgar. Ela está recheada com várias outras, e foi no calor da discussão do PL 2177 que as outras andaram. Quero usar o exemplo aqui da lei da 13.123, que é acesso à biodiversidade, que estava há cerca de 11 anos parada no Congresso Nacional, e no calor da discussão nós conseguimos empurrar isso para o debate, foi criada comissão, foi destinado relatoria, e ela andou até mais rápido do que a nossa, propriamente dita. Tinha um outro problema, que era um capítulo do 2177 sobre as fundações de apoio. E, naquele momento, o governo concordou em trazer para dentro de uma medida provisória, que foi a 614. E ela ficou já, o capítulo que nós traríamos para cá, ficou dentro desse texto aí. Nós tivemos também um probleminha, que na construção do 2177, foi um lapso, as fundações de apoio ficaram prejudicadas na capacidade de importação. Isso já está resolvido, porque negociamos para colocar dentro da 718. Então, isso já está ok. Votou a 718, este assunto já está também resolvido. A emenda condicional 85, que isto chamou muita atenção para todos nós, que ela tinha que discutir o que significa inovação. Como todos sabem, essa palavra não existia na Constituição do nosso país. E quando nós percebemos que não dava para continuar discutindo o 2177 sem mexer na Constituição, e o 2177 tinha que vir na condição de praticamente uma lei regulamentar, complementar. E eu tive medo aí, porque nós, à medida que aí tinha que estar clara a relação universidade e empresa, eu suei frio, porque você sabe como é que é o debate. Vídeo que aconteceu agora com a 395. Acordaram para este assunto dizer que havia uma tentativa de privatização da universidade pública, e aí, ainda bem que nós escapamos ileso dessa discussão. Então, a PEC 85 passou por unanimidade nas duas casas também. Então, quando a gente vai ver, a própria Lei 13.243, se não tivesse tido os vetos, nós estaríamos, com certeza, com uma abrangência legal praticamente consolidada. Resolvido esse problema dos vetos, que já está negociado, eu entendo que nós estamos aí com a base jurídica brasileira voltada para o campo da pesquisa e da inovação no Brasil solucionada. Claro que é uma lei em eterno aperfeiçoamento. Nós não podemos ter uma lei engessada. Isso foi dito, inclusive, pelo presidente da Câmara, quando nós estávamos querendo tratar de um código. E ele disse, se vocês puserem isso como código, vocês vão ter um problema grave, porque vocês engessam, vocês estão falando de modernidade, de alta velocidade da pesquisa, e, portanto, é melhor ter uma lei que abra portas, mas que nunca diga que o corredor já está definido. E, portanto, nós rejeitamos a ideia do código, como código mesmo, ficou apenas como um nome, para poder simplificar a abrangência de tudo que foi feito aqui. Desculpa aqui um lapso meu, quero cumprimentar o Paulo, o deputado... agora o teu nome fugiu aqui, que é isso? É o Carlos Néder. Tá, desculpa. É boa a sua presença aqui também. Bom, muito bem, então isso é uma abertura aqui para a gente sempre ter em mente que nós estamos no sexto ponto, que é a PEC 395, que ela vinha na direção de que o texto original dela são as universidades que já têm a prática de fazer o curso lato sensu para atender solicitações de empresa e cobrar por isso. Isso me parecia uma coisa tão normal e trivial que eu achei que ia ser uma unanimidade e deu um problema. E aqui o pessoal da Andifes, seguindo um caminho diferente da SBPC, nós pedimos as cartas, faço as cartas porque a gente precisa do apoio, mas a Andifes diz que não aceitaria o mestrado profissionalizante. E isso foi suficiente para não ter entendimento na Câmara e não terá seguramente também no Senado. Então, ela está paralisada na votação em primeiro turno e já foi feito o destaque por unanimidade para rejeitar a emenda do mestrado profissionalizante. Então, já não se conta mais com isso. Então, podemos seguir.
Bom, eu entendo que nós estamos mexendo com um projeto de Estado. Aqui não tem a configuração político-partidária, não. Os partidos políticos de todos os campos ideológicos participaram, contribuíram e aprovaram este conjunto de leis. Portanto, nós estamos indo para além de um projeto de governo. Isso eu acho muito importante, que a gente também entenda dessa maneira, porque esta base dessa unidade nacional, no meu entendimento, pode trazer grandes frutos no futuro. Pode passar. Eu acho que essa palavra consenso, Feia, ficou assim uma coisa para nós poder sempre avançar daqui para frente. Embora assim, a gente tira as arestas na base da conversa, do diálogo, da construção de qualquer ideia, e a ideia vai sendo apresentada a partir destes consensos. Olha o que aconteceu. A comunidade científica, representada naquele momento por, acho que 55 instituições, acho que foram, né? E essas instituições sempre são representação de outras instituições. Exemplo da SBPC, que tem mais de 100 instituições sócias dela, então ela não está ali, a SBPC representa muita gente. O Conselho dos Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, 27, as fundações de amparo à pesquisa e por aí vai. Então, você soma isso, é muita coisa. Então, a comunidade se posicionou de tal forma que deu a todos nós a segurança de poder trabalhar. As empresas, a CNI participou do primeiro ao último dia, tanto é que está ainda hoje aqui conosco, representando todas elas. As estatais também, de certa forma, participaram, uma delas, como eu quero representar aqui, a Fiocruz, que atuou muito fortemente nisso, né, e também a Petrobras. O Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi uma coisa muito importante, que toda vez que eu pedi uma certa celeridade, sempre recebi o sim. Na construção da comissão especial na Câmara, os membros, que eu solicitei que as pessoas que têm muito afinidade com esse setor, todos foram participando, os pedidos de prazo de votação, então, para e passo foram muito bem atendidos. Dentro do Congresso Nacional, quero dizer para todos aqui que foi uma surpresa muito agradável, porque não houve nenhum tipo de problema para que nós pudéssemos dar a celeridade que foi dada. Do governo. O governo, até o dia da sanção presidencial, eu tinha entendido que estava tudo resolvido. Tinha tido uma conversa com a presidenta Dilma uma semana antes e fiz uma narrativa para ela, um apelo, inclusive apelando. Acho que, pelas notícias que todos acompanham aí da crise política, isso é até uma pauta altamente positiva para o governo. Então, ela disse, olha, se eu assinar alguma coisa, você vai porque tem problemas. Mas eu acho que a Ministério da Fazenda fez uma assessoria enviesada para ela, porque tanto é que depois que nós fomos conversar, ela entendeu e já autorizou a todos nós que derrubemos o veto. Então, o veto está negociado, vai ser feito destaque, já está pronto, o líder da bancada do PCdoB e do PT já estão com os destaques prontos. Então, a gente votará por destaques e deverá ser unanimidade novamente, tanto na Câmara quanto no Senado. Já falamos aqui deste ponto final, do acordo dos vetos. E agora nós estamos, assim, pensando outros passos, uma nova agenda, a agenda complementar. Já pegamos o texto da CNI, que são os próximos passos que nós temos que tratar daqui para frente, alguma coisa no campo do financiamento e essas coisas todas, que é a nova agenda que nós temos que continuar sempre trabalhando. Pô, muito bem, esse problema da chamada perfeição, não tem como ter uma coisa... Só a fórmula da Coca-Cola que não muda nunca, né? Aí não tem jeito, eles não vão mudar nunca a fórmula da Coca-Cola. Então, mais uma lei como essa, é claro que é o andar da carruagem, como a gente diz lá no norte, é no balançar da carroça que as abóboras se ajeitam. Então, nós vamos ter uma lei que ela está ainda com os problemas que o nosso vice-reitor nos disse, que é o da interpretação. Vamos ter que ter muito cuidado com isso. Mas essa perfeição é uma continuidade, é uma construção permanente. Agora mesmo começa a chegar de novo novas ideias. Olha, esqueceu de um ponto tal, acabamos de receber alguns e-mails, né? Mas vamos juntar novos elementos e vamos fazer no momento certo. Nessa fase agora nós temos que consolidar o que foi feito. Podemos ir? Do alcance, eu faço essa comparação... Porque, se olhar aí, o que foi o governo Lula e Dilma, usou o PAC como assim, um grande evento para a macroeconomia brasileira, com todas as discordâncias de quem discorda,
Mas, assim, a linha de condução do Brasil, o PAC, como chamamento nacional para investimento no campo da macroeconomia. E os programas sociais aí para o povo mais pobre do país. E eu considero um terceiro elemento que nasceu da comunidade, esse Código Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso aqui, ele enraiza tudo isso aqui e tantas outras coisas. Se é uma matriz de Estado e não de governo, acredito que daí para frente todos os governos poderão aproveitar e usar como quiser este paradigma. Podemos ir? A questão agora é, depois dos vetos, temos umas etapas a serem cumpridas. O problema é de implantar o sistema nos estados. Aí nós estamos vivendo a crise da economia, então alguns estados estão pela dificuldade de receita, tem algumas mudanças de cenário. Vou usar 2 aqui, mas não contem para os estados que eu vou citar, senão vai ficar mal para mim. O Amazonas e o Distrito Federal. O Amazonas vinha na linha de nos trazer até aqui. Aliás, é bom lembrar que tudo começou... O Denildo Sena, né? E o de Minas Gerais, o Mário Neto, vamos chamar assim, Mário Neto. Aliás, foram os 2 que me puseram nessa história toda. Então, o Amazonas era um símbolo importante para o investimento. O estado do Amazonas colocava aí, acho que uns 130 milhões de reais por ano na FAP estadual. E era um estado que eu me espelhava, né, para essas coisas. E o DF estava numa linha de tirar dinheiro, né? Onde agora tem o inverso, com toda essa crise, o Amazonas diminuiu essa velocidade e o Distrito Federal avançou. Conversei com o governador há 2 semanas e ele disse, não, está garantido 2% de toda a receita do Estado, vai ser investido sim, e vai dar uns 110, 120 milhões este ano de investimento do Distrito Federal. Então, assim, tem governadores e governadores. Então, é muito bom a gente trabalhar com este cenário também, porque aonde os estados quiserem avançar com mais velocidade, nós podemos chegar mais cedo com o enraizamento do sistema nacional. Portanto, isso não é uma tarefa pequena, e eu acho que caberia uma reunião com o CONSET e o CONSAT, com o FAP, para a gente, digamos assim, como é que vai ser esse diálogo com os governadores. A questão da doutrina jurídica, e eu quero já fazer aqui uma referência a doutora Paula, para que... Eu quero lembrar que aquele nosso seminário me deixou com uma pulga na orelha, porque não adianta escrever tudo isso e cometer alguns pecados, do ponto de vista jurídico. Aquilo ajudou muito, e agora, mais do que nunca, eu acho que precisava de um olhar bem crítico sobre a construção que foi feita, e a gente poder, digamos assim, avançar muito fortemente depois na rodada com o Sistema U. Porque se nós vamos fazer uma rodada com o Sistema U numa linguagem do Cibar Machado, eu posso ser, digamos assim, vencido no primeiro round. E aí a gente precisava dar uma preparada melhor. Quem é da base jurídica, dá uma olhada para nós como é que vai ser essa conversa, esse diálogo com o Sistema U, para não ter essa dupla interpretação. Eu quero até fazer uma lembrança. Em 2006, nós estávamos até ali, o Brasil vivia a realidade eleitoral. Como é que funcionava? Um partido nacional fazia a sua aliança, no Estado fazia outra, no município fazia outra. O TSE, um belo dia, amanheceu dizendo, não existe o partido municipal nem estadual, só existe o partido nacional. Como tal, se temos uma aliança nacional, ela é obrigatória em todos os locais. E, portanto, criou, a partir dali, por interpretação, a verticalização. Isso deu um pandemônio em todos os partidos, porque estavam construindo uma base eleitoral e teve que mudar tudo, de uma hora para outra. A saída foi fazer uma emenda condicional às pressas, de uma velocidade relâmpago, para poder devolver o entendimento anterior. Então, isso me preocupa, né? Porque com toda essa construção, aí vem uma análise de um ministro do Tribunal Superior de Justiça, ou sei lá, da própria STF, e dizer que não é bem assim, né? Então, eu acho muito importante, já que partimos daqui da USP, do próprio setor do direito aqui da universidade, nos ajudar logo a antecipar estas coisas aí também. Bom, a agenda que nós temos pela frente. Imediatamente, os vetos estão negociados, o problema é só o Congresso se reunir, né? Chama uma reunião, mas derruba, não. Mas na hora que o Congresso reunir, isso está negociado, os vetos serão derrubados.
A questão da medida provisória 718, que é onde está colocado aquele ponto que ficou falho no nosso texto, que trata das fundações de apoio poder fazer importações. O decreto de regulamentação, e isso é outra preocupação forte. Nós estamos tentando convencer o ministro Panceira a, antes de protocolar o texto do decreto, se ele nos permitiria dar uma olhadinha. Porque depois que protocolar, é mais difícil negociar. Então, nós estamos insistindo com ele nessa tarefa e até aqui ele está dizendo que, da parte dele, não vai ter nenhum tipo de embaraço. A agenda da CNI. A agenda da CNI, para além do que foi feito, tem aquilo que ainda precisa ser feito. Porque se a gente conseguir enraizar isso minimamente nos 27 estados do Brasil, eu acredito fortemente que nós teremos um país diferenciado, cada vez mais. Nós já temos uma inteligência nacional muito forte na produção de artigos científicos, esses números todos aqui já conhecem, mas ainda com muita dificuldade de gerar novas patentes, de avançar em produtos e assim por diante. Eu fico olhando, assim como exemplo, o setor da saúde humana, né? E até mesmo na área de defesa. O que a gente ainda compra lá fora, que é possível substituir, né? Deixar de comprar e colocar aqui. Então, só em não estar comprando lá fora já é muita coisa. Imagina quando a gente passa a exportar. Então, eu entendo que é preciso agora colocar para valer no chão essa ideia desta grande aliança entre a universidade e a empresa, que é o que a Constituição e todo esse conjunto de leis está permitindo a partir de agora. A questão do APEC 395. Eu quero chamar a atenção o seguinte: como a gente conseguiu fazer primeiro um consenso para depois protocolar as ideias de texto, foi a marca que nos trouxe até aqui. Na 395, nós não conseguimos o acordo nem na comunidade científica, porque as duas cartas que a gente trabalhou foi a da SBPC, dizendo pode votar como está, mas a da Andifes veio dizendo como está, não dá para votar. E foi o suficiente para que, primeiro, derrotasse a emenda que colocava os mestrados profissionalizantes, por unanimidade, e agora corre risco da própria PEC também cair. E que eu acho que ela arredondaria muito esta parceria que nós... Eu já fiz todos os meus esforços, mas já estou apanhando no meu estado o que eu acho que eu não mereço. Então, é só para lembrar que eu acho que era bom, assim, antes de uma ideia ser protocolada neste campo, é melhor que a gente busque o consenso anterior. Esta lição, para mim, está muito clara agora. O sistema de financiamento. Se as empresas vão poder participar colaborando com os trabalhos que vão ser prestados, nós já vamos ter de imediato um recurso novo para o financiamento das universidades. Mas, mais que isso, é preciso reconstituir uma série de coisas que, digamos assim, acho que pela crise deixa de ser importante. A gente fala, diz que é, mas depois diz que não é. Como é que os estados vão colocar? Esse é um assunto que eu queria transformar numa campanha nacional para os governadores colocarem uma contribuição, por menor que seja. E a gente fez uma conversa lá com a CAPES, por exemplo, de que nos estados mais pobres pudesse, assim, para cada R$1 que o governador colocar, eles colocarem R$5. Até aqui a conversa está colocada, mas não está implantada. Então, assim, que novos cenários nós vamos trabalhar sobre financiamento. E eu defendo, inclusive, um empréstimo internacional, para dar uma alavancada. Eu acho que era possível que pudesse pensar nisso. Arrecadar um dinheiro de um empréstimo de algum banco, sei lá qual deles aí, voltado exclusivamente a atender isto aqui, assim como vai financiar a ferrovia, como vai financiar o setor elétrico, vai financiar sei lá o quê, vamos pensar num financiamento robusto para esta nova dimensão que a gente trabalhou aqui. O problema da micro e da pequena empresa, que aí eu não sei, eu preciso ouvir dentro da CNI, se vai ficar a cargo do SEBRAE, quem vai liderar no Brasil o envolvimento da micro e da pequena empresa inovadora. Eu não tenho uma ideia clara sobre isso, mas é que, assim, no arranjo da construção dessa lei, não basta só dizer para o sistema, olha, temos uma lei, funciona assim. Mas os entes que vão ser beneficiados por ela têm que entender isso também e utilizar. Alguém falou aqui de que é 0,26% o número de empresas que entende
a legislação, que podem usar a legislação, mas que ainda estão com medo de utilizar. Então, este medo tem que ser tirado. Mas, mais que isso, quais são os ambientes novos que nós vamos tirar e que campanha nós vamos fazer nacional para o aproveitamento da legislação para esse setor aí. E outras iniciativas. Pode. Então, sempre para lembrar isso, o sucesso foi a unidade, a construção da unidade, e é sempre para ficar materializado a emenda 85 e a PEC 395, que uma passou por todo o consenso e a outra corre risco, inclusive, de cair agora, com todos os prejuízos que ela já teve, que poderia complementar tudo esse trabalho que nós estamos fazendo. Era isso. Então, agradeço aqui e obrigado.